Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, esse caso do personal está tomando uma proporção que eu nem imaginei que chegaria. Mas uma coisa que é incrível no Brasil e que tem que ser observada é que tudo vira politicagem. Aí alguém vai dizer, oxe Davi, como assim politicagem? Não tem nada a ver com a traição e tal, não. Você tem que entender o que é que a esquerda defende. A esquerda diz que quando você casa, a mulher, principalmente a mulher, eles dão mais em cima dessa pauta, ela não é propriedade do homem. E que ela é livre para fazer o que ela quiser. Nas palavras, isso é uma coisa linda. É uma coisa que todo mundo quer. Não, tem que ser assim mesmo. Ninguém é propriedade de ninguém. Até aí, todo mundo concorda. Só que o que eles estão defendendo, na verdade, por trás dessas belas palavras, é que o mundo volte a ser o que já era na época pagã. Por exemplo, os romanos, era muito comum no casamento deles, quando o marido ali estava fazendo aniversário, quando a esposa queria dar um presente a ele ou vice-versa, fazer um bacanal, uma verdadeira festa do cabide, dar um escravo a ele ou ele dar um escravo a ela. Não tinha esse compromisso, né, do matrimônio que é cristão. Olha, que o homem viva para sua esposa e sua esposa viva para o homem. Isso é uma coisa cristã. E que eles detestam, sempre detestaram. Eles querem o chamado liberalismo sexual, que eu vou chamar de liberalismo de intimidade. Eles querem isso. Que o cara saia, fique com uma, a mulher também faça a mesma coisa e seja aquela coisa imunda, que qualquer pessoa cristã sabe que Deus não quer isso. O nosso próprio corpo, ele é cheio de bactérias. E se você fica assim, trocando os seus fluidos, já troque à direita, você acaba se contaminando. Às vezes duas pessoas que não tem problema nenhum, mas geram pela essa troca desses fluidos. É só pesquisar um pouco mais a ciência e vai descobrir. Então, a natureza humana é para isso mesmo, que você tem o seu parceiro, tem a sua parceira, e que seja um pelo outro, porque a partir do momento que os dois têm essa intimidade, né, dia após dia, acaba que os dois desenvolvem anticorpos contra essas bactérias. Juntos, eles se tornam o que a Bíblia diz, se tornam um só corpo. Então essa ideia que esses caras têm sempre foi uma ideia imunda. E é cientificamente imunda e é também aos olhos de Deus. Então esse caso está se tornando uma coisa política, porque o marido ele vai responder pela agressão que fez ao morador de rua. E a versão dele de que, não, minha esposa é inocente, ela estava em surto, eu não acredito nessa versão de surto. Eu vou deixar bem claro porque eu tenho experiência da minha família. Uma determinada pessoa muito inteligente, ela quase foi advogada, essa pessoa, e ela teve um surto. O primeiro surto dela, ela dizia que era uma pessoa do Big Brother. Inclusive o nome dela era igual a uma pessoa muito famosa no Big Brother. E ela surtou no centro da cidade, começou a tirar a roupa, gritava, ria, chorava, tudo ao mesmo tempo. As pessoas todas com medo e ela corria para um lado, parava e ria e se jogava no chão sem roupa. Isso eu considero um surto. O último surto que ela teve agora, família, infelizmente, ela pegou uma panela cheia de água quente e jogou sobre o próprio corpo. Fez inclusive uma ligação aqui desse tecido do pescoço com o próprio corpo aqui, que não dava nem para fazer cirurgia. Graças a Deus despregou, porque ficou tudo colado assim, ó. Ela não mexia, mas o pescoço colou tudo aqui, ficou uma coisa só, deformou tudo. Isso é um surto psicótico. O que a esposa desse cara fez, eu defendo a teoria do Siqueira Júnior. Ela tinha um desejo, né? Inclusive o próprio morador, em depoimento à polícia, né? O mendigo disse que ela chamou ele para brincar, ó, vamos fazer uma brincadeirinha. E ali era fazer uma coisa rápida. Talvez ela já tenha feito outras vezes, meus irmãos. Aí estão colocando Deus no meio. Não, porque ela está dizendo que viu Deus. Isso pode também ter a ver com o espiritual, não descarto essa ideia, até pelas experiências que eu tenho. Eu fiz um vídeo, inclusive, analisando um caso que eu considero, sim, espiritual, que é o do Hipster, né? Um policial muito famoso, muito conhecido, que participou de várias operações importantes aqui no Brasil. Lá, eu considero um caso espiritual. O dessa moça é uma mistura, porque a gente sabe também que o inimigo, né? Recomendo para você, inclusive, que assiste um filme Advogado do Diabo, você vê que ele influencia. Eu não resisti, observando, esperando, antecipando. Mas não sou mestre de fantoches. Não faço nada acontecer. Não é assim que funciona. O que você fez com Marianne? Livre-arbítrio. É como as asas de uma borboleta. Uma vez tocadas, elas não tornam a voar. Não, eu apenas armei o cenário. Você puxa seus próprios cordões. Às vezes você sente uma coisa, uma atração que você mesmo não sabe controlar. E é por isso que a gente precisa aumentar a nossa espiritualidade, porque essas coisas estão ao nosso redor. Não tem como você acreditar em Jesus Cristo, no nosso Salvador, em Deus, sem acreditar
nos inimigos deles, porque Jesus passou boa parte do seu tempo justamente expulsando esses demônios, fazendo exorcismo e explicando às pessoas o quanto era importante aumentar a espiritualidade. Então sim, pode haver isso. Você vê também que o depoimento dela é confuso. Mas eu já disse para você, se a gente entrar nessa de foi um espírito, então eu não sou culpado. Não, você é culpado duas vezes, porque Deus fez uma armadura perfeita para você. E você é que vai tirando isso e permitindo que essas coisas entrem pelas brechas que você mesmo cria. É o afastamento de Deus, é você começar a ser amante de si mesmo. E uma pequena parte do pessoal, né, fisiculturista, pequena parte mesmo, não são todos, é óbvio, mas uma pequena parte só se preocupa com o físico. Não, olha aqui, ó, isso aqui para mim é tudo, dinheiro, corpo. E como o próprio Jesus Cristo nos alerta, isso vai se acabar. Uma hora ou outra vai se acabar. Não adianta adorar essas coisas, você tem que adorar o que é eterno. Eu vou mostrar um áudio para vocês que inclusive o YouTube já confirmou como inadequado e está no balanço geral. Não é a primeira vez que eu abro um vídeo de um canal de TV que é aqui no YouTube e é classificado como impróprio. Mas tem um depoimento do marido dela, e aí você vai entender por que é que eu estou dizendo que isso é política, tá certo? Preste atenção no que ele vai falar, que eu acredito que vai ficar melhor de você entender o meu raciocínio. Antes de dar, eu também não quero te influenciar, por isso que eu vou primeiro mostrar o áudio, depois eu dizer o que é que eu acho do porquê que o marido defende ainda, né? Agora nessas últimas entrevistas que ele deu na UOL, em vários canais aí relevantes, a mídia está em cima, e ele dizendo, não, mas a minha mulher foi abusada, a culpa é do mendigo, a culpa é da própria sociedade. Não, a culpa é dela, né? Ela fez porque quis, foi consensual, acredito que ela quis dar uma rapidinha mesmo ali, não achou que ele ia vir atrás. Agora, e provavelmente não deve ser a primeira vez, isso é o que eu penso, né? Então esse áudio que eu vou mostrar para vocês, que foi classificado como impróprio, tá certo? Tá no balanço geral e mostra uma versão meio diferente dessa que ele tá passando aí para as pessoas através da entrevista, né? Esse pai de família bonzinho, que perdoou a esposa, enfim, né? Que tá tentando cuidar apenas da saúde dela. Essa versão aqui mostra um cara bem diferente. E aí é por isso que eu digo a você que é política. Veja você mesmo, tá certo? Eu não quero te influenciar, já disse. Eu não tô pra te influenciar não, meu irmão. Não tem esse título aqui não. Sou mais um. Cheguei lá, mano. Peguei a bicha pior lá, velho. O irmão dele logo foi 2 murrão na lata dela. Deixa ele falar comigo. Um bafo. Ali logo foi o seguinte. Sai fora, doido. Dei logo 2 murrão na nata dele, falei vaza. Bicho, posso sair como corno, mas como otário não, velho. Pelo áudio você vê que a imagem dele não é bem essa que ele tá passando aí nas entrevistas, né? Não, do cara que só tá preocupado com a esposa. Você vê ele mesmo dizendo que deu um murrão nela. Talvez por isso ela ficou internada, não porque tá com problema psicológico. Talvez porque levou esse murrão. Peguei a bicha pior lá, velho. O irmão dele logo foi 2 murrão na lata dela. Deixa ele falar comigo. Então as autoridades têm que averiguar isso. Se ele teve razão de agredir o cara, aí é outra história que o juiz diga. Mas eu acredito que essa versão dele, de querer jogar a culpa pro mendigo e dizer que ela estava em surto, é justamente uma defesa. Provavelmente foi o advogado dele que deve ter dito, ó, para você não responder, para não dar ruim para você, já que a gente vive num país onde eles querem justamente implementar isso, o liberalismo íntimo nas pessoas, que seja assim mesmo, que a mulher saia, vá ali na padaria, encontre um cara, dê uma e o marido fique caladinho em casa. Tá certo? É isso que eles querem chegar nesse ponto. Pode parecer absurdo isso que eu tô falando, mas se você analisar o que está sendo feito, discutido, e a narrativa da própria mídia, dos seus artistas, é exatamente aí, né? Você tem uma Anitta que foi lá para fora dizer que no Brasil é assim mesmo, que pega um aqui, daqui a meia hora pega outro. Foi isso que a Anitta disse, que as mulheres aqui são assim. Então essa é a imagem que eles estão trabalhando para trazer de volta todos os costumes pagãos, imundos, que o próprio Deus teve que mandar o seu filho para mudar a cabeça do homem. Foi muito esforço, muita luta para que isso fosse feito. Bons homens deram a vida para isso, os próprios apóstolos, nenhum sobreviveu, todos eles sofreram tanto quanto Jesus Cristo depois, tá certo? E tudo isso hoje eles querem destruir com essas narrativas. Então as palavras são belas, mas o que elas realmente significam, aonde elas vão levar, o caminho que elas vão levar é o da destruição, da perdição. Eles não querem o casamento como é hoje, com as raízes cristãs, onde a pessoa se dedica à esposa, onde a esposa se dedica ao marido. Eles não querem isso. Eles querem esse liberalismo íntimo, onde a pessoa saia, seja uma traidora, não respeite nem o próprio corpo. Não é? Porque o que ela se expôs de bactéria e tudo isso, aí
para manipular a opinião pública. Vai ser segurado isso que ela estava com surto, mas como eu tenho experiência na família e disse para você, eu não considero isso surto. Surto é como eu disse, agora a pessoa pegar, dirigir, encontrar o cara, ter uma conversa antes, né? Porque ela teve uma conversa antes com ele. Ele tocou nela, ela tocou nele, ele pegou até nas coisas. Vou colocar ela falando isso, ó, ele pegando nas coisas, né? Fazendo um gesto meio obsceno para ela dizendo isso. Isso na frente da filha e da própria sogra. Às vezes eu enxergava ele como Deus, e eu lembro que ele perguntou, eu tava com o coração aflito, sabe, inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, porque ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê, e ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim, que ninguém tava enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi, e quando a gente sentou, ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Antes de ser flagrada pelo marido, a mulher contou que o homem em situação de vulnerabilidade chegou a dar um beijo nela, na frente da filha e da sogra. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra, e a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo e pedindo ao Senhor. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no lançou assim, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. Então, meus irmãos, contra fatos no argumento é ela mesma dizendo, provavelmente isso deixou ela mais interessada. Às vezes você vive em um ambiente onde as pessoas têm um tipo de comportamento e você vai para outro e aquilo ali pode despertar sentimentos que a pessoa nunca esperou. Principalmente quando ela não tem uma espiritualidade desenvolvida. Então essa é a minha opinião, se ele tinha razão ou não de agredir é outra questão. Agora que acredito que a narrativa dele, essas coisas que ele está levantando, seja justamente para se defender do processo judicial, né? Que aí nesse caso eu já não concordo também. Acho que o cara, numa situação daquela, vendo a esposa assim, a pessoa realmente deixa de ser racional. Agora o que ele vem fazer depois, né, para se defender é que para mim mostra que tem um caráter no mínimo duvidoso, né? E esse áudio aí que você ouviu, no balanço geral, atribuído a ele, mostra um outro lado, talvez um verdadeiro ele. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa aí a tua opinião, tá certo, meus irmãos? Como eu disse pra você, às vezes parece um caso fútil, mas que tem muito mais a ver com a tua vida do que você imagina, porque à medida que essas coisas progressistas vão avançando, vai ser lei. Vai ser lei, já está virando lei. E aí quem fala errado é cancelado. E aí você que pensa diferente, você que realmente vive o cristianismo, você é cristão de verdade, aí, meu irmão, você pode até parar na cadeia por simplesmente querer ser um conservador, tá certo? Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.